o exército dos Estados Unidos, a milícia Mormon, os nativos americanos e os pioneiros, todos presos em uma guerra brutal pela sobrevivência. Pegos no fogo cruzado sangrento, estão todo homem, mulher e criança que ousam entrar nesta terra indomável. É com esta premissa que começa o primeiro episódio da nova minissérie da Netflix, Terra Indomável. Vagando pela internet, vagando pelos streamers, a gente descobriu que essa série é uma das séries mais assistidas do momento em muitos países. E claro, nós trouxemos aqui este bate-papo do primeiro episódio. E se você já assistiu, queremos ver o seu comentário. Depois da vinheta, tá no ar, Heróis e Mais. Está no ar, Heróis e Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou Tony Blake. E eu sou Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais além da cultura pop pra você. Terra Indomável é escrita por Mark L. Smith e dirigida por Peter Berg. É ambientada no período conhecido como a Guerra de Utah, que ocorreu entre 1857 e 1858. Essa guerra faz parte do contexto da Marcha para o Oeste. Obras desse tipo chamam a atenção imediatamente por conta de seus mistérios, dilemas, dramas, violência, jornadas e outros elementos. Esse tipo de história é tão instigante que gerou um gênero do cinema muito popular como o western. É o chamado faroeste, não é isso? Aqui no Brasil. É. Nós também gostamos muito desse estilo faroeste. É um estilo que infelizmente praticamente morreu. Tem algumas coisas que saem aqui e acolá e tal. Acolá. E essa minissérie está sendo um sucesso. E que bom que esse gênero voltou agora com essa minissérie que está fazendo realmente muito sucesso. Nós falamos pra você que de vez em quando aparecem algumas obras relacionadas a este gênero. Tem uma obra muito popular, de um autor também popular, chamado Taylor Sheridan. Quem não conhece a série Yellowstone e os seus derivados são bem neste gênero faroeste. A série 1883, que Elvis e eu assistimos e fizemos um review aqui. Tem a série também 6666 e a outra 1923. Também todos de Taylor Sheridan e todos derivados de Yellowstone. Inclusive Taylor Sheridan tá com uma briga aí contra os Wokes. Breve a gente vai trazer aqui um vídeo sobre isso. Beleza, o nosso bate-papo aqui vai ser focado nos personagens e a partir dos personagens nós vamos comentar esse primeiro episódio. Vamos falar então dos protagonistas dessa série. Sarah Rowell e seu filho Devin Rowell, interpretados por Beth Gilpin e Preston Mota, respectivamente. Como eu falei, no primeiro episódio eles são apresentados como os protagonistas e eu ainda não vi o resto. Tony já viu. Eu já assisti Tony a série inteira. Tudo. Já assisti a série inteira. Mas eles são os protagonistas. São. São eles aí. Sarah é uma mãe aparentemente ordinária que está indo ao encontro do seu marido em Krog Spring, lá no Missouri, e precisa de um guia para isso. A premissa básica é essa. A série já começa com a Sarah e seu filho ali no ponto de trem, que inclusive está sendo construído o resto do trilho, esperando alguém para levá-la e o seu filho junto ao marido dela, ao pai do menino, que não fala o nome dele. Isso era muito comum na época. Existiam as pessoas, os caras ali, que levavam, os guias, os caras que levavam as pessoas e ganhavam dinheiro com isso. É porque o Oeste ainda estava sendo desbravado de maneira geral, e ali naquela terra, Utah, estava acontecendo a guerra ali do exército americano com a milícia Mormon. E daqui a pouquinho a gente vai especificar melhor sobre esta milícia Mormon quando a gente for falar de controvérsias históricas. Falando especificamente da Sarah, ela começa com essa característica de uma mulher meio inocente, um pouco teimosa, mas lá na frente do episódio nós percebemos que não é bem assim. Tem algum passado bem estranho. Tem um caçador de recompensa atrás da Sarah. Procuro uma mulher. Sarah Holloway. Acho que ela passou por aqui. Ela tá como se fosse fugida. Exatamente, ela é uma fugitiva, uma assassina, tem uma família muito rica que mandou um caçador de recompensa atrás dela. Esse mistério é interessante, acontece mais ou menos no meio do episódio já, mas o que me chamou a atenção é que ela é uma mulher meio burra. Machista! Entendeu? Ela é meio burra. Ela é teimosa, como você falou. Teimosa, ela é muito teimosa. Ela é muito teimosa. Inclusive o Isaac, que é o outro protagonista, é o cara
que leva essas pessoas, que ajuda as pessoas a irem para algum lugar e tal, ele não é exatamente assim, mas ele está vivendo assim, ele tem muitos problemas com ela. Muitos problemas mesmo. A gente vai já falar mais sobre ele. Nós não estamos falando aqui que essa característica da personagem é algo mal escrito. Não. É uma característica que deixa a personagem interessante. Muito interessante. Muito Inclusive, interessante. ela vai até o final assim, Alves. Você que não assistiu ainda, mas ela vai até o final assim. Massa. Muito bem escrita. E é isso mesmo. O Devin, que é o filho dela, é um personagem também que me chamou muita atenção, porque por mais que ele pareça inofensivo, ele é um menino que teve vários momentos que mostrou que ele não é comum. Ele tem um problema na perna, mas ele é um menino orgulhoso, é um menino inteligente, perspicaz. Porque o Devin, ele já deve ter passado por alguns problemas com a mãe e o possível pai. Ok? Nós não sabemos muito sobre esse pai nesse primeiro episódio. Não, sem spoiler, tá, Tony? Não vou dar spoiler aqui, mas posso já falar que o menino também é bem escrito até o final. Então, eu percebi desde o início, cara, vocês vão perceber que esses dois personagens não são chatos. Várias coisas que vão sendo mostradas na narrativa faz com que você tenha interesse nesses Eles têm dois camadas. personagens. Primeiro, eles têm muito dinheiro. Será que eles têm dinheiro? Porque a Sarah roubou da família que é rica, matou o cara, roubou. Ou o pai dos meninos. Tem um momento que o Devin fala: nosso pai não nos queria. Isso instiga o público pra querer ver a história desses personagens. O interessante que você tá falando é que eu, no decorrer dos episódios, fiquei me perguntando: existe um pai? Então você já deu um spoilerzão já. Não. Já deu. É o contrário. Eu já sei o que vai acontecer. Não, é o contrário. Eu estou tentando lhe confundir. Porque pode existir um pai. Não, eu não tenho problema com spoiler. Se ele não existe, como ele existe? Se ele existe, como ele não existe? Vocês entenderam? Não, o fato é que o mistério fica até o final, tá, galera? O lance é que a Sarah e o seu filho conseguem ir em direção a Grook Spring. Encontram ali pessoas que podem ajudá-los e, como o Tony falou, o personagem Isaac Reed, que é interpretado pelo ator Taylor Kitsch, se junta nessa jornada. Inicialmente ele não queria. Nosso querido Gambit. É o Gambit, exatamente. Nosso querido Gambit e também o John Carter. O John Carter. Ele foi um bom Gambit. É o filme que é ruim. Inicialmente ele recusa a proposta da Sarah, mesmo ela oferecendo $700, Sim. que na época deveria ser... Muita grana. Poxa, você deveria comprar uma fazenda com $700. Muita grana. Então, assim, ela tem realmente muito dinheiro. Isso, como eu falei, instiga a nossa imaginação. Ele só entra na jornada quando ele percebe que a Sarah e o Devin iam ser mortos pela milícia Mormon. Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Agora a grande questão, Tony. A origem desse personagem. Ele é um homem branco, mas que tem conhecimentos indígenas. Exatamente. Ele é um cara meio esquisito, vive no mato. Sim. Tem a cena lá que ela chega pra falar com ele, ele tá nu, ela... Ai, meu Deus do céu. E é exatamente essa característica que faz ele ser muito habilidoso. Ele é tão bom com bala, né? No tiro mesmo, ele é tão bom armado quanto com machadinha. Questão de sobrevivência também. Ele rastreia. Ele rastreia. Isso é o que vai acontecer nos episódios seguintes. Nesse episódio, ele salva os dois na milícia Mormon e finaliza ali. Eles estão até de noite, no frio. Sim. E não podem fazer uma fogueira porque a milícia ainda está atrás dele. E como eu disse, essas habilidades dele, essas características fazem com que ele seja um cara especial. Dele ser assim, meio mestiço, entendeu? Ah, então a mãe ou o pai dele era indígena. No caso, você vai saber depois. Já dá pra saber aí. Vamos lá. Mas não é a mãe ou o pai dele indígena, não. Então é quem? É ele o avô? Não. Ou a avó? Ele é só criado pelos indígenas. Ah, então Você quer saber? Eu vou falar. Sim, pode falar, cara. Ele é só criado pelos indígenas. É porque você pediu não spoiler, então... Não, mas pode falar. Se tu já assistiu, não tem problema. Então vamos lá. Falando em indígena, nós temos outra personagem. Que nesse episódio, não é dito o nome dela, mas o nome dela é Duas Luas. A personagem é interpretada pela atriz Shawnee Puire. No forte onde a Sarah e o Devin chegam, nós vemos a história dessa jovem indígena que ela é pelo pai ou padrasto. E o que salta aos olhos aqui é que quando esse homem vai a menina,
a mãe da menina fica com raiva quando ela se defende, quando ela mata o cara. Isso é a parada da cultura. Isso, aí ela fala assim, nós não temos mais nada, nós perdemos tudo agora. Sim, Aí a menina mãe fala. Isso, a mãe fala. E a menina não fala, porque ela é muda. Isso, aí ela fala, eu nunca tive nada. Então eu acredito que aquela pessoa não era um pai, podia ser um padrasto. Padastro. Eu tô certo? É porque é o seguinte, Eu tô certo, então. Não é muito falado sobre a família dela nos Entendi. outros episódios. Porque essa menina foge. E ela nunca mais volta pra família. Ela fica com eles. Sim, a partir daqui, no primeiro episódio mesmo, mostra ela fugindo do forte. Fica com a Sarah Ela entra na e com o Devin. Isso, ela entra na carroça lá da Sarah e do Devin. Exatamente. E o Devin percebe ela lá, mas não fala nada. Ela vai ficar... O menino pensa no futuro, ele. Ele tá pensando... Ele gosta da meninazinha. Ele gostou dela. Na verdade, o menino, ele tem uma visão mesmo lá na frente. Você falou certo. Ele pensa bastante no futuro. Não, ele é um personagem muito observador. Dá pra perceber que esse personagem não é normal. Normal, fala assim, não é aquele personagem, aquele menino velho que não Que tá fala ali nada. só pra sofrer. Isso. Tanto é que... Ele sofre muito mesmo. A gente vai falar agora dos outros personagens, que é o Jacob e a esposa dele. Eles são novos convertidos à religião mórmon. O Jacob fala alguma coisa pro Devin e o Devin responde ele na hora. Diz, eu sou capaz, vai lá, pega uma caixa e tudo mais. É bem interessante. Bem legal. Suas costas permitem carregar? Sim, senhor. A esposa do Jacob, ela é aquele tipo de mulher intempestuosa. Sim. E Ela é recente esposa dele. isso, eles são recém-casados. E o que acontece com esse grupo é muito interessante. E a gente vai para o nosso próximo ponto. Nós vamos falar sobre essa controvérsia histórica. Nesse período, como nós falamos, tem a Guerra Mórmon. Os Mormons saíram do resto dos Estados Unidos, se uniram à frente do seu presidente, Brigham Young, e foram pro oeste. E encontraram essa terra, Utah. Esse é um ponto bem delicado dessa série. Inclusive, alguns líderes mormons estão contrapondo os diretores da série. Os roteiristas. Estão contrapondo os roteiristas. Alertando para os fatos históricos. Exatamente, alertando. Tá acontecendo também com Conclave, o filme Conclave, certo? Os líderes da Igreja Católica também estão alertando os católicos sobre o filme Conclave. Esta série, ela traz os mormons como apenas vilões. Exatamente, os mormons da milícia. Os mormons da milícia. Os próprios mormons da milícia atacam aquele grupo mormon, a Sarah e todas as pessoas que estavam fazendo a travessia, porque eles têm alguma coisa que não foi mostrada ainda no primeiro episódio. Tony já deve saber. Eu já assisti a série inteira, inclusive eu vou dizendo aqui pra vocês, sendo bem sincero, eu acho a série boa. A série é muito O primeiro episódio é muito bem escrito. a série toda é muito bem escrita e boa. Porém, ela retrata os mormons de uma forma muito maniqueísta. O Brigham Young é o vilão dessa série. Vilão completo. Retratado aqui de uma forma realmente bem maniqueísta. Inclusive, ele fala muito em defender o povo, mas o povo não aparece. Exatamente. Só aparece a milícia ali. Parece aqui um episódio ou outro ali, aparece ele palestrando ali, né? Fazendo o culto pra uns gatos pingados, entendeu? Mas o povo mormon não aparece mesmo. O povo mormon, que nessa época era muita gente. Pra vocês verem, galera, nessa época, os mormons já tinham sido expulsos de umas 10 localidades. De umas 10 localidades. Entendeu? Exatamente. Eles eram realmente perseguidos. Mas aqui não mostra isso. Por isso que nós estamos falando dessa controvérsia histórica. A milícia mata os próprios mormons. Hoje, mormons não são mais chamados de mormons, são membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O que é interessante aqui? Nesse primeiro episódio, todos os lados têm a sua parcela de maldade e a sua parcela de bondade, vamos dizer assim. Mas, como o Tony já salientou, a milícia, liderada pelo Brigham Young, são os vilões. Exato. Ok? Então isso é controverso. Neles não tem ninguém bom. É muito controverso isso aí. Como eu falei, eles matam os próprios mormons. Isso me parece muito um ataque à religião mormon. Que Além no caso hoje, mais uma vez, né? Não é religião mormon. Não, mais. além de ser um ataque, é desnecessário. Desnecessário. Porque isso não é histórico. A guerra, meus queridos heróis e heroínas, não tem nada de bonito. Não tem. Nada de bom, ok? E a série, até certo ponto, consegue
nesse primeiro episódio, dá esse pontapé inicial para que você faça as suas conclusões. Mas, infelizmente, Nesse ponto aí... eles vacilaram muito. Eu acho que eles fariam a mesma coisa com a Igreja Católica. Então, por Taylor isso que é Sheridan- controverso. O Taylor Sheridan fez isso com a Igreja Sim. Católica na série 1923. Exatamente. 1923, Fez exatamente que tem o isso. Harrison Ford, né? Exato, e ninguém tá dizendo aqui que não houve abusos por Não, parte da pelo amor de milícia, Deus. que não houve abusos por conta do governo, que o governo mandou um exército lá. Só não estamos é isso que nós alertando, estamos falando. né? Isso. Só estamos alertando você de que se você quiser saber realmente como foi, não é numa série que você vai. Não é numa série, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não é nessa série. Igual eu falei no Conclave. Isso, você tem que procurar, se você quiser, claro, você tem que procurar fontes históricas e não fontes de entretenimento. Como entretenimento, é sensacional. Sensacional. É muito bom. Bem O primeiro produzido. episódio é muito legal. E pessoal, eu assisti a série e gostei. E presta atenção, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu já fui membro também. O Elvis ainda é membro, ele tem que tirar o nome de lá, né? Ele diz, eu já fui membro, mas ele tem que tirar o nome, ainda é Não membro. tá lá. Mas Talvez ele até volte, ninguém sabe. Né? Ninguém sabe. O Bruno, Deus é que sabe. O Bruno tá querendo trazer você de volta. O Wizard Bruno. salve, salve tá pro querendo... nosso querido Wizard Bruno. Salve pro Wizard Bruno, salve aí, meu querido. Tá querendo levar o Elvis de volta pra igreja. Tamo junto. Eu me informei muito sobre a igreja. E não é o que a série fala. Tá? A grande questão é isso. Com propriedade, eu posso dizer pra vocês. Eu pesquisei e eu sei que não é daquele jeito. Esse é o ponto, Tony. Dentro de uma guerra civil, dentro de questões tão controversas, é muito fraco colocar uma parte como a vilã. É igual dizer que os americanos mataram todos os índios e blá, 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 blá. Nossa. É um caminho chato. Falar sobre o regime militar também, brasileiro. Brasileiro aqui em 1964, é dizer que teve golpe, não teve golpe. Isso, como que exatamente. foi. Cara, é muito controverso tocar nesses assuntos polêmicos. Exato. Se é controverso, pra mim a abordagem tem que ser controversa. Exato. Tem que mostrar o lado bom, o lado ruim. Cara, não tem beleza na guerra. Não tem beleza. Não tem. Ok? E uma das coisas que aconteceu, essa guerra de Utah não teve um grande embate entre o exército americano e a milícia Mormon. Acabou de maneira, entre aspas, pacífica. Ok? Pois é. Então vão lá, pesquisem se vocês quiserem saber mais historicamente, ok? Agora, se você não tá nem aí pra isso, Se você é como eu que abstrai, então, de boa. eu abstraí, me ofendi. Ofendi. Ofende Achei um pouco. panfletário, né? Ofende Achei um pouco. panfletário, sim. Assim como no Conclave, eu me ofendi, mesmo não sendo católico. Mas você conseguiu abstrair Mas e consegui se divertiu. abstrair, se divertir no filme, tem umas coisas legais, mas é muito importante, muito importante. Se você é católico, cristão, de qualquer denominação cristã, se você quer se informar mais sobre a sua igreja, não é em filmes, não é em séries que você vai se informar. Vá lá para se divertir. Tenha o senso crítico de procurar você entender o que aconteceu historicamente, Sabe que o beleza? pessoal vai ficar curioso aí? Saber por que você saiu. Ah, Elvis, você saiu por causa disso. Eu sei. vamos finalizar aqui o vídeo. Então, assim, para mim, a nota é 8 desse primeiro episódio. Vamos fazer um outro vídeo com o Veredito Nerdola. Eu vou assistir os outros 5 episódios. Sim. São 5 ou 6? São 6 episódios. No total, né? Isso. Então eu vou 40 assistir os- minutos cada um. Vou assistir os outros 5. A gente vai trazer aqui mais um vídeo no Veredito Nerdola para esse primeiro episódio. Nota 8. Nota 8. Nota 8 também. Você acertou a minha nota. A gente nem tinha combinado nota aqui, hein? Nota 8 para Terra Selvagem. Tá Mas- indomável, mano. Terra Selvagem é outra coisa. É outra série, se eu não me engano, outro filme. Terra Indomável, nota 8. Deixe seu comentário aí, meu querido herói. Você é um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Você é católico? O que você é? Independente da sua religião, a série você pode gostar ou não. Deixe seu comentário. Um abraço, Tony. E um abraço do A gente Elvis. se encontra no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau. Tchau. Está no ar,